Fala, nação rubro-negra! Tá no ar o seu plantão do Fla News, edição de quinta-feira, 29 de janeiro de 2026. E que dia, amigos! Um turbilhão de emoções com muita, mas muita notícia pra gente analisar. Muita coisa, né? Dia agitado. Demais! No cardápio de hoje, a gente começa com aquele gosto amargo da estreia no Brasileirão, derrota pro São Paulo, com polêmica de arbitragem, claro. Vamos dissecar o que deu errado. Mas olha, tem notícia boa. E que notícia? A novela acabou. Lucas Paquetá está voltando para casa. A gente vai trazer todos os detalhes, valores, a chegada dele. E não para por aí não, porque o mercado da bola tá fervendo. Flamengo de olho em craque do São Paulo e tem jogador de saída. Fica ligado que o nosso plantão está só começando. É isso aí. Vamos começar então pelo que deixou a nação assim de cabelo em pé ontem à noite. A derrota para o São Paulo 2-1 lá no Morumbi. Pois é. Estrear com derrota no Brasileirão é algo que não acontecia desde 2020. Um balde de água fria logo de cara. Um balde de água congelada, eu diria. E o roteiro do jogo foi o que mais frustrou, né? Porque o Flamengo não jogou mal no primeiro tempo. Pelo contrário. Não mesmo. O time teve um domínio, assim, avassalador. Chegou até 85% de posse de bola. Era um time amassando o outro. O Everton Cebolinha, principalmente, estava voando. Mas aí que tá o ponto, né? 85% de posse e o primeiro tempo acaba 0-0. Faltou o quê? Faltou ser mais direto, mais contundente. Faltou. E teve a chance, né? Aquela bola de ouro que o Cebolinha deu pro Carrascal, que entrou sozinho, de frente pro goleiro. E chutou pra fora. Ali era o gol. Ali mudava a história do jogo. Com certeza. Quando você domina tanto um adversário como o São Paulo fora de casa e não mata o jogo, a conta chega. E ela chegou no segundo tempo. O Flamengo até faz o gol com o Gonzalo Plata. Aliás, uma ajeitada linda de peito do Pedro, né? Mostrando o que ele faz de melhor. Exato, como pivô. Naquele momento eu pensei, pronto, agora vai. Mas aí vieram as falhas defensivas. Duas falhas que custaram a vitória. Primeiro, no gol de empate, o Luciano sobe, completamente sozinho entre o Léo Pereira e o Alexandro. Uma desatenção ali. Inacreditável. E depois, no gol da virada, uma bola que o Pulgar afasta mal, ela sobe e sobra limpinha para o Danielzinho fuzilar. Erros que não podem acontecer. E como se não bastasse perder de virada com falha nossa no último minuto no apagar das luzes. Sempre tem, né? Aquele lance que gerou uma revolta gigantesca. O pênalti na Arrascaeta que o Wilton Pereira Sampaio simplesmente ignorou. Plantou na hora. A indignação foi geral. E o reflexo disso foi o que aconteceu depois do apito final, né? O Jorginho, o auxiliar, foi pra cima do árbitro gritando, é uma vergonha. E claro, foi expulso. Já é desfalque contra o Inter. E o próprio Felipe Luiz, na coletiva, estava visivelmente contrariado. Sim, ele foi muito direto. Diz que jogadores no vestiário estavam completamente indignados e que é lamentável o campeonato já começar assim, com uma polêmica desse tamanho. Com a derrota, claro, a cobrança cai forte nas costas do treinador. A nação na internet não perdoou as substituições. Principalmente as saídas do Pedro, do Cebolinha e do Carrascal, que eram, talvez, os melhores em campo. A leitura geral é que o time piorou muito depois das trocas. E qual leitura de bastidores? O que se fala lá dentro? A leitura que a gente tem é que o Felipe Luiz é um técnico de convicções muito, muito fortes. E algumas delas estão sendo questionadas. Por exemplo? Por exemplo, jogadores como o Gonzalo Plata e o Léo Ortiz parecem ter vaga cativa no time, mesmo sem viverem uma grande fase. E tem um debate sobre o encaixe do Pedro nesse sistema. Como assim o encaixe do Pedro? O artilheiro do time? O Felipe Luiz quer um atacante que participe mais da construção, que saia da área, sabe? E essa não é a principal característica do Pedro. Ele rende mais como pivô dentro da área, como a gente viu na assistência para o gol. Entendi. E a outra convicção é na zaga, com Léo Ortiz, né? Que, na minha opinião, ainda não voltou 100% daquela lesão. É a percepção de muita gente. Ele parece inseguro em alguns lances. A informação que temos é que já existe uma corrente dentro do clube que defende um período com a dupla Vitão e Léo Pereira para dar mais segurança. Mas essa teimosia ou convicção pode custar caro, porque não tem tempo para lamentar. Domingo já tem decisão. Final da Supercopa contra o Corinthians. Exato, em Brasília. A pressão agora é gigantesca. Um título contra o Corinthians apaga essa estreia ruim e dá tranquilidade.
Uma derrota? Uma derrota pode azedar um ambiente logo no começo do ano. É um jogo que vale muito mais que uma taça. Com certeza. Olha, a gente falou de problema, de pressão, mas agora vamos virar a chave. Porque a notícia que a gente tem é daquelas que mudam o patamar. Mas antes de eu soltar essa bomba, aquele recado para a nação. É isso aí. Se você está aqui com a gente, se inscreve agora no nosso canal. Deixa o like nesse vídeo, compartilha no grupo da família, dos amigos. Ajuda o Plantão a crescer e trazer mais exclusivas como essa. A força de vocês é o nosso combustível. Isso mesmo. Dado o recado, vamos à notícia do ano. Agora sim, é oficial, acabou a novela, com final feliz pro Mengão. Lucas Paquetá está voltando para casa. Isso mesmo. Neste exato momento, o craque está num avião voando de Londres, na Inglaterra, direto para o Rio de Janeiro. Que loucura! A informação é quentíssima. A previsão de chegada é para hoje, por volta das 10h40 da manhã, lá no Galeão. E a torcida, claro, já está preparando um Aerofly histórico. Ah, eu não tenho dúvida. A mobilização nas redes sociais é gigante. Promete ser o maior de todos os tempos para recepcionar o nosso cria. É uma festa. E vamos falar de dinheiro porque foi uma engenharia financeira absurda para trazer ele de volta. É a maior contratação da história do futebol brasileiro. Sem dúvida alguma. Vamos aos detalhes. O Flamengo vai pagar ao West Ham um total de 42 milhões de euros. 42 milhões. Na cotação de hoje, isso dá uns 260 milhões de reais. É muito dinheiro, sendo 15,25 milhões de euros à vista e o resto parcelado até 2028. É um investimento gigantesco. E o contrato dele com o Flamengo? Contrato longo, 5 anos, ele assina até o final de 2031. É um projeto de vida, para ser ídolo, marcar uma era. Com tudo isso, a pergunta que o torcedor não para de fazer. Existe alguma, nem que seja uma mínima chance, dele jogar no domingo contra o Corinthians? É o sonho de todo mundo, né? Mas a realidade pede calma. A resposta é não. Não tem como. Por quê? Ele vem de uma recuperação de dores nas costas e não treina com bola de forma intensa desde o dia 7 de janeiro. Quase um mês parado. Colocá-lo numa final? Seria um risco enorme de lesão. Gigantesco, seria desastroso. O próprio Felipe Luiz, que elogiou a contratação como gigantesca, sabe que vai precisar ter paciência. Então, qual o roteiro para a chegada O dele? roteiro é claro. Ele desembarca, atende a torcida e vai direto para o ninho do urubu. Lá vai fazer todos os exames médicos, assinar o contrato e só então será anunciado oficialmente. A estreia deve ficar para as próximas semanas, então. Exatamente. Ele precisa de um tempo de readaptação, recondicionamento físico. E pensando taticamente, a dor de cabeça do Felipe Luiz agora vai ser maravilhosa, hein? Imagina um meio de campo com Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Paquetá. É o tipo de problema que todo técnico sonha em ter. Mas vai exigir inteligência. O meio-campo com esses 4 é super talentoso, mas pode deixar o time vulnerável, né? Vai ter que achar um equilíbrio. Talvez ele tenha que pensar num novo esquema, um 4-2-3-1 mais definido. O que é certo é que o nível do time sobe absurdamente. E com a chegada do Paquetá, o Flamengo mostra que não está de brincadeira. E pelo que a gente sabe, não vai parar por aí. A busca por um volante continua. Certo. Continua. É a prioridade número 1 da diretoria agora. E o alvo principal tem nome. Marcos Antônio do São Paulo, o mesmo que jogou uma barbaridade contra o Flamengo ontem. Ele foi o melhor em campo disparado. O clube já iniciou conversas, mas a negociação é classificada como muito, muito difícil. Por causa do valor. Pelo valor e pelo contexto. O São Paulo não quer reforçar um rival direto com seu melhor jogador. Eles pedem mais de 12 milhões de euros e a imprensa paulista já fala que essa pedida pode chegar a 30 milhões para assustar. 30 milhões, aí complica. Então, existe um plano B? Tem, e é um nome muito bem mapeado. Danilo, do Botafogo. Ah, a situação dele é aquela briga judicial, né? Exato. Ele está numa briga com o clube, cobrando dívidas. A postura do Flamengo é de respeito. Não vai negociar com o Botafogo. A estratégia é observar. Ou seja, se ele conseguir a rescisão na justiça e ficar livre no mercado. Aí o Flamengo entra com tudo. O atleta quer jogar no Flamengo, o que facilitaria muito. Então o cenário é: prioridade ao Marcos Antônio, mesmo sendo difícil.
O Danilo é a oportunidade de mercado. E para tanto craque chegar, alguém deve sair, né? O nome que mais se fala é o do Luiz Araújo. Qual a situação dele? A situação dele está muito perto de um desfecho. Ele recebeu uma nova sondagem do Cruz Azul, do México, e o fato dele nem ter sido relacionado ontem, mesmo estando bem fisicamente... É um forte indício. Exato. Uma reunião final entre o Flamengo e o staff do jogador deve acontecer nas próximas horas. Para bater o martelo, a chance dele ser negociado é enorme. Que dia, nação! Começamos com a frustração de uma derrota, mas terminamos com a euforia da contratação de um craque. Agora é virar a chave, foco total na decisão de domingo. E fica a reflexão final, né? A chegada de um craque do tamanho do Paquetá e a possível vinda de mais um volante de peso elevam o sarrafo. A pressão por resultado na Supercopa aumenta. Aumenta muito. E a grande pergunta é, como o Felipe Luiz vai montar esse quebra-cabeça? Ele vai flexibilizar suas convicções para acomodar tantos talentos? Ou vai manter sua filosofia, mesmo que isso signifique deixar um craque no banco? Uma ótima pergunta. A dor de cabeça vai ser boa, mas as respostas terão que vir rápido. É isso. Fiquem ligados aqui no plantão do Fla News. A qualquer momento a gente pode voltar, porque com o Mengão a notícia nunca para. Saudações sobre o Negras.